E aí, pessoas, todo mundo beleza aí? Seguinte, eu resolvi criar um treco aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Vamos chamar isso aí de uma videolista. O que seria isso? Ué, vamos pegar algumas coisas que a gente estava discutindo lá e resolver algumas questõezinhas, tá? Eu já tinha mandado lá uma listona para vocês lá, mas tudo bem, pega, guarda aquilo, vai fazendo aquilo lá e a gente vai exemplificando um pouco aqui como é que a gente discute esses conteúdos, certo? Então vamos pegar aí inicialmente o ciclo da água lá. Então tá, como é que seria perguntado isso, né? Eu criei uma pequena listinha aqui, para a gente pelo menos usar como referência, né? Só para ver mais ou menos como é que o pessoal pergunta essas coisas aí, né? Então, uma questão muito simples, assim, a gente poderia ver o seguinte: um cara quisesse questionar aí do aluno, não muita coisa do ponto de vista, por exemplo, é, sociológico nem nada, o cara poderia perguntar o seguinte: como é que funciona o ciclo de maneira geral, né? Então, como a gente já tinha visto anteriormente, né, existe um ciclo geral hidrológico da água e ele tem algumas características, né? Então, o cara coloca aqui, no ciclo da água, esquematizado a seguir, determine que processos estão representados pelos algarismos 1, 2 e 3, respectivamente. Aí ele mostra aqui, né, a incidência solar, mostra os lagos e oceanos. Aqui a gente tem uma setinha dos animais voltando para os lagos e oceanos, número 1, dos vegetais saindo para as nuvens, número 2, e dos lagos e oceanos saindo para as nuvens, número 3. Então a gente lembra que a água, na verdade, ela em temperaturas mais altas, ela tende a evaporar, ela vai para os mananciais superiores, onde ela condensa, depois ela precipita, né? Não tem nenhuma setinha saindo das nuvens para baixo aqui, senão seria precipitação. Então o que a gente percebe aqui é que muito provavelmente aqui o que ele está mostrando nos animais é a forma como os animais devolvem a água, né, que é utilizada no metabolismo dele. E como é que isso volta? Isso volta através da excreção e isso volta através das fezes, né? Então, principalmente pelos dejetos, né? Então, os animais retornam a água para o ambiente através dos dejetos, dos seus resíduos, né? No número 2, está mostrando os vegetais indicando a seta para cima. A gente sabe que os vegetais utilizam a água e a água é perdida, né, pela ação dos estômatos na planta, através principalmente de quem? Da transpiração e da evapotranspiração dos vegetais, né? Então acaba retornando. O que é importante, que nós já discutimos lá em outros momentos na aula, que as grandes florestas formam as bombas hídricas justamente por causa disso, né? Pesquisas mostraram que essas gotículas voltam e conseguem ascender a atmosfera e voltar a fazer parte da atmosfera. E no número 3 a gente vai ver aí que isso provavelmente está indicando que a evaporação normal da água, né? Beleza? Então, nesse caso, é uma questão tranquila, né? Que ela cobra principalmente saber a estrutura geral do ciclo da água. Então, tá bom. Uma outra questão 2 aqui, agora ela já é um pouco mais sociológica, né? Ela pergunta o seguinte, ela fala: a falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas desse século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Dois pontos. A pergunta aqui está mostrando o seguinte, que o desenvolvimento da espécie humana acabou agregando dentro do uso da água, especificamente a água potável. Lembra que a água doce, a água do mundo não vai acabar. Mas a água potável, os mananciais potáveis, hoje constituem menos de 0,5%. Algumas estatísticas mais pessimistas dizem que é entre 0,5% e 0,3% da água disponível, né? Então, a nossa ação, a nossa utilização poderia afetar em quê, né? Aí o cara coloca, letra a quantidade total da água da terra. Não, mas não a qualidade da água disponível. Não, então já está errado. A gente vai afetar a quantidade total de água do mundo, mas e sim a qualidade para o uso, né? A qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações? Pode ser. A qualidade da água disponível, sim, só apenas no subsolo. Não, na verdade está usando a água superficial, né? Apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e nos lagos, a gente só vai afetar a disponibilidade da água, a qualidade dela a gente está afetando?
tá afetando a qualidade também. Os regimes de chuva, mas não a quantidade de água disponível. Na verdade, a não ser no fato que a gente está desmatando, a gente poderia estar afetando os regimes de chuva, né? Mas não no uso cotidiano da água, né? Mas a gente afetaria a quantidade disponível do planeta? Não, né? A quantidade total. Então acaba que o que é mais provável aí, do ponto de vista sociológico do uso da água, é que a gente afetaria tanto a qualidade da água e a quantidade disponível para o consumo das populações, e não do planeta como um todo, né? Se a gente pudesse colocar aqui, acrescentar, a gente poderia dizer que talvez, que provavelmente a letra B seria a nossa mais provável resposta aqui, né? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Essa outra aqui é uma questão também um pouco sociológica, né? E ela coloca o seguinte: o uso racional da água é necessário para o correto aproveitamento desse recurso cada vez mais escasso. Em função da enorme escassez existente em diversas regiões e da necessidade de sobrevivência humana, é comum a utilização da água, sem qualquer tratamento adequado e muito longe do ideal, para diversos fins domésticos. Na verdade, a discussão aqui mais é por causa que o seguinte, a água ela pode ser usada, por exemplo, de forma natural, a água que cai da chuva. Não é muito indicado, porque a própria água que cai da chuva, ela já está adicionada de partículas que estão em suspensão, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que em ambientes mais industrializados existe a deposição de gases na atmosfera que podem reagir, inclusive produzir até ácidos, né? Daí vem a ideia lá da chuva ácida. Usar a água diretamente não é muito indicado, né? Até mesmo porque o próprio pH da água natural é um pouco ácido, né? Ele em torno de 5,5, 5, alguma coisa, em torno de 5,7. Não é, o ideal seria que a água fosse tratada para ser consumida, né? Tendo em vista, aí a questão coloca, tendo em vista tanto a economia da água tratada, clorada e fluoretada pelas companhias de abastecimento, como principalmente a saúde humana, a água da chuva pode ser utilizada diretamente sem riscos para quê, né? Então a gente usaria como? Seria o jeito mais adequado, né? Mais indicado. Letra A rega de plantas? Poderia. Descarga de dejetos? Sim, poderia ser usado, né? Mas consumo? Não, não seria muito interessante. O consumo também não. Lavagem de quintais, escovação diária? Não, seria ideal não ter o contato direto com a água natural, né? A água vinda diretamente da chuva. C, o banho, lavagem de roupa e descarga de dejetos. O banho poderia gerar, na verdade, como existe o contato dessas partículas com a água que vem da chuva, talvez isso pudesse gerar algum problema em contato direto com a pele humana, né? Talvez não fosse tão indicado. A lavagem de quintais, sim. Escovação dos dentes, não muito. E o banho também não, né? Menos contato direto com o corpo humano, né? E a lavagem de roupas, a descarga de dejetos e a rega de plantas? Sim, talvez, provavelmente sim, né? A gente poderia usar para lavar as roupas, para colocar como descarga e também para abastecer a regagem das plantas, né? Então, muito provavelmente aqui, do ponto de vista racional do uso da água da chuva, o que está mais correto aqui provavelmente será a letra E, né?